Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje eu estou aqui com a presença da arquiteta Thaís Bach. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, Paulo. E você? Tudo certo, tudo certo. E, gente, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, tá? O tema do podcast de hoje é como ter um escritório de arquitetura de sucesso. Então, eu estou aqui com a Thaís. Eu já acompanho a Thaís há algum tempo nas redes sociais e admiro muito, enfim, muito o trabalho dela. Ela fala muito sobre empreendedorismo, fala muito sobre arquitetura acústica, né? E ela não usa filtros, o que é outra boa característica. Ou seja, ela fala de arquitetura e acústica sem filtros, literalmente. Entendeu? É isso mesmo, é Então isso vamos mesmo. lá. Isso é uma das minhas É, características, né, Paulo? é isso aí. E aí, gente, antes da gente falar com a Thaís, deixa eu fazer uma pequena apresentação aqui. Ela é arquiteta e urbanista. Ela foi formada. É 2005, né, que você se formou. E Isso. aí, em 2006, ela já fundou seu primeiro escritório de arquitetura junto com outras sócias na época, né, Thaís? Uhum, isso mesmo. E aí, ela tem especialização internacional em acústica de edifícios. Ela já foi docente em diversas universidades e atualmente ela se dedica ao escritório dela e à produção de conteúdo para as redes sociais. E a Thaís, ela tem o perfil principal dela e ela tem o perfil Arquitetando Empreendedores. Todos os links da Thaís vão estar aqui na descrição do vídeo. E ela é criadora do treinamento Arquitetos Empreendedores. É esse o nome, né? Arquitetos Empreendedores. Arquitetando é o mesmo nome do perfil, Arquitetando Ah, certo. Empreendedores. E aí, ela é criadora desse treinamento. Inclusive, quando é que vai abrir as vagas da próxima turma? Tá aí só A para... próxima turma, a semana da Jornada Empreendedora, é a semana que vem, do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. E no próprio Entendi. dia 4, a gente abre a terceira turma. Já estamos indo para a Legal. terceira turma. Legal. E, na verdade, no dia 30 vai ser o dia que esse podcast vai sair. Então hoje, no caso, seria o começo Da semana da da Jornada semana, né? Empreendedora. Pronto. Então, Uhum. o link vai estar aqui. Se você não conhece a Thaís, se você está conhecendo o trabalho dela agora, acompanhe essa semana para conhecer com mais profundidade o conteúdo que ela faz, tá? E Com aí, certeza. Se eu puder, essa semana, Paulo, eu vou ofertar 3 super aulas de como começar um escritório do zero, legal. desde a escolha do nicho, da padronização de documentação, até a parte de finanças, controles e precificação de projetos. É só se cadastrar que você recebe as aulas. Não, com certeza. Então, como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo. Se você está no Spotify, vai lá no YouTube, que o link vai estar na descrição para você consumir esse conteúdo da Thaís. Conteúdo de ótima qualidade. Como eu falei para vocês, acompanho já o trabalho dela há algum tempo e gosto muito, tá? E gosto muito da parte de acústica que ela fala também, né? Porque, como eu falei, a Thaís, ela fala dessas duas coisas, de empreendedorismo e ela fala também da parte de acústica, que é uma coisa que eu acho que falta ainda muito conteúdo de qualidade, conteúdo prático, porque teórico você vê na faculdade, só que o que você vê de acústica na faculdade é extremamente básico, teórico. Então, assim, realmente é bacana conhecer pessoas que também estão nessa área e estão com a mão na massa, né? A Thaís, ela faz parte daquele seleto grupo de arquitetos que produzem conteúdo de alguma coisa que eles fazem. Porque o que tem de arquiteto hoje que está produzindo conteúdo e que não está com a mão na massa, e se você for observar os stories da Thaís, ela está sempre lá em obra, falando, dando dicas lá na obra, no do campo de batalha, né, como eu gosto de falar. Então, bacana. Então, Thaís, fica à vontade. Espero que você tenha percebido que aqui vai ser uma conversa bem informal. Uhum. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Eu acho que a parte mais legal de ter um podcast é porque eu consigo convidar as pessoas que eu estou acompanhando e que eu admiro na internet, sabe? Eu consigo realmente disponibilizar esse espaço aqui para fazer com que outras pessoas, até que não conhecem você, passem a conhecer, enfim. E o melhor é a conversa que eu consigo ter com arquitetos e engenheiros que estão aí na área, sabe? Então é muito legal. Então, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, tá? Bom, eu que agradeço, eu fico muito feliz de receber o convite, porque eu comecei a fazer esse trabalho há 6 meses.
Eu acreditava que esse trabalho que eu estou fazendo poderia atingir muitas pessoas, mas eu não achava que isso fosse atingir tal dimensão com tanta rapidez. Então, eu fico Legal. muito feliz, né? Porque você está em outra região, o nosso país é um conjunto de vários países, né? Cada um Verdade, tudo muito, verdade. muito grande, né? O meu estado é muito grande, a sua região é muito grande e é outra realidade. O conteúdo que eu produzo é um conteúdo voltado para mudança, principalmente mudança de mindset, de pensamento, né? Que a gente traz uma cultura bastante tradicional, de padrões, e eu tento quebrar um pouco isso falando das coisas que eu já superei na minha vida, da forma como eu superei, do aprendizado que eu tive na minha carreira ao longo desses 15 anos de profissão, que na verdade são 20, se eu for somar com 5 anos de faculdade que eu já trabalhava, né? Legal. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tenho 37, e esses 20 anos eu não parei de trabalhar em momento algum, mesmo fora do país. Então, para quem não me conhece, né, eu sou paulista, do interior de São Paulo, e vim para o Mato Grosso ainda pequena, com 9 anos, e aqui a minha família se estabeleceu, eu fiz faculdade. Ao terminar a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado fora, e daí lá, fazendo o mestrado, eu aproveitei a oportunidade e fiz a especialização de acústica, que não era uma coisa que eu sempre sonhei fazer, que não era uma coisa que eu fui lá para fazer, mas isso faz parte de mostrar para as pessoas que muitas vezes, ao aproveitar uma oportunidade que surge na sua vida, a coisa muda totalmente de figura, né? Legal. E isso aconteceu comigo. Então, eu voltei para o Brasil em 2009 com essas especializações, e com a vontade de reabrir meu escritório. Como eu vim com mestrado, especialização, nesse recomeço eu dei aula, então eu tive vínculo na universidade daqui, outras universidades estadual aqui do meu estado, que é a Unemat. Depois eu fui convidada para dar aula em Rondônia, e eu ia uma Legal. vez por mês para lá, e tem uma galera de Rondônia que me acompanha, e é um estado assim muito promissor e muito carente, né, de pós-graduações, de profissionais diferenciados, porque acaba que é mais longe, é um pouco mais de dificuldade, mais de acessibilidade em si. Então, foi muito bom, foi muito bom. Eu realmente só parei de dar aula porque o Matheus chegou na minha vida, meu filho, tem 2 anos, e aí ficou ainda mais latente a importância de eu ter autonomia da minha vida, de eu ter autonomia da minha Legal. profissão, né? Porque a mulher ainda tem esse fator familiar, tem o fator da maternidade, e aí, essa transformação que aconteceu de 2018 para cá, junto com o nascimento do Matheus, eu já estava com quase 10 anos de escritório depois de voltar para o Brasil, e eu sempre estava achando que estava faltando alguma coisa. Estava achando que estava faltando uma coisa, eu sempre estudei muito, sempre fiz muito curso, mas eu trabalhava muito e não sentia que estava redondo ainda. Foi aí que aconteceu, de eu realmente atuar numa área como especialista, sair de um escritório generalista para um escritório especialista. Legal. Simultaneamente, eu comecei a trabalhar com as mídias digitais e também implementar processos de gerenciamento dentro do escritório. Então, foi um conjunto de coisas, né? E aí, enfim, esse é um resumo breve da trajetória profissional desses 15 anos. E a gente vai poder falar aqui, né, nesse bate-papo, um pouco específico de cada etapa para poder contribuir com quem estiver nos assistindo. Bacana, bacana, muito legal. E aí, as perguntas que eu tenho agora para você são perguntas meio que baseadas muito no que você fala no e-book Arquitetando Empreendedores, mas porque é o passo a passo que você mostrou lá e que você destrincha esse passo a passo com bem mais detalhes no seu treinamento, né? Que são os passos para você realmente ir estruturando o seu escritório para que você possa ter um escritório de sucesso. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o que faz um escritório ser bem sucedido é um conjunto de coisas, né? Nunca é uma coisa só. Então, assim, e eu acho que um dos primeiros passos que você fala é a importância de você se posicionar como especialista.
E aí, por que se posicionar como especialista? Será que todo mundo precisa se posicionar como especialista? Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre isso. Por que é preciso se posicionar como especialista? Eu acho que não é para todo mundo, mas Certo. está muito linkado com o objetivo que você tem na sua carreira. Qual é o objetivo que você tem com o seu escritório? O que você busca enquanto profissional? Então, quando eu digo assim, ter um escritório lucrativo, ter um escritório de sucesso, é também o retorno financeiro, a lucratividade, né? E o fato de se posicionar como especialista vai acelerar um pouco esse processo de criação de autoridade, de se tornar referência, de se diferenciar, usar a sua especialização, a sua especialidade, a sua expertise para tirar você do nível mediano e colocar num patamar acima. Então, para todo mundo? Não, tem profissionais que não têm essa ambição. Tem profissionais que abrem e fecham o escritório no horário devido, que de repente não tem uma preocupação com família, com maternidade, com paternidade, quer simplesmente explorar cada projeto, poder conceber cada projeto, e pode ser que venha cada dia um tipo de projeto e ele está Ele curtindo essa gosta vibe. disso, né? Ele gosta disso. Então, eu não sou muito de colocar regras, né? Esse perfil que eu falo é basicamente para alguém que quer, de fato, olhar para o escritório como uma empresa, com ações operacionais, né? Com a operação montada dentro do escritório, com Perfeito. uma equipe coesa, e não precisa ser uma equipe grande, mas que consiga implementar processos que você faça, basicamente, o mesmo tipo de projeto sempre. Com isso, você vai ganhar cada vez mais experiência nessa área que você escolheu, vai terminar o projeto em menos tempo, vai ter mais lucratividade e poderá cobrar um ticket nos honorários mais alto, porque você faz aquilo há muito tempo, muito bem feito, entrega com extrema qualidade Perfeito. e tem as vantagens de ter esse diferencial frente à grande maioria dos arquitetos que você que tem na sua região, na sua cidade. Então, se especializar é com esse objetivo, né? De você ter realmente um escritório, olhar para o escritório como uma empresa e não somente como um ofício que você é apaixonado pela arquitetura, né? Não, legal. E uma coisa que você falou que eu achei super interessante, quando você é especialista, você tem essa possibilidade de cobrar um valor mais alto pela sua hora, porque, digamos, você, por exemplo, é especializada em projetos de acústica. Um arquiteto generalista, teoricamente, ele nunca vai conseguir entregar um projeto específico de acústica com tanta riqueza de detalhes, tanta qualidade, como você, que Exatamente. escolheu se especializar nisso. Então, Com assim, eu certeza. acho isso muito interessante. E só para meio que tentar adicionar alguma coisa que você falou, quando eu penso nessa questão de nicho, eu lembro muito de uma coisa que Érico Rocha falou. Para quem não sabe, Érico Rocha é o maior nome do marketing digital no Brasil. Goste ou não, ele é o maior nome, enfim. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas ele é o maior nome. E aí, beleza, que ele fala de outra coisa, ele não fala de marketing para negócio físico e tal, mas uma coisa que ele falou que eu acho muito interessante é o seguinte: essa questão do nicho, se você é mais generalista, você tem a possibilidade de alcançar mais pessoas, teoricamente, mas a sua taxa de conversão é muito menor. Ou Uhum. seja, você vai atingir muita gente, mas por você ser generalista, existem vários outros arquitetos que são generalistas, ou seja, a concorrência é maior, então você vai conseguir converter das pessoas, dos possíveis clientes, uma taxa menor. E quando você é um especialista, quando você está num nicho ali, você limita o seu público, claro, mas quando você limita, você aumenta essa taxa de conversão. Então, não quer dizer que você, sendo generalista, você vai conseguir mais clientes do que quem é especialista, tá? Mas, assim, é questão de taxa de conversão, que eu gosto de pensar assim também. Porque, Com tipo, certeza, esse é um raciocínio super lógico, super correto. porque quando você pensa, eu preciso de um arquiteto, beleza.
Você tem um monte de arquiteto na sua cabeça. Eu preciso de um projeto de acústica, um projeto específico para acústica. Então, você já vai lembrar daquele um ou dois arquitetos que você conhece, que no seu caso aqui você vai lembrar da Thaís, que ela é específica para essa área. Então, assim, o impacto que você gera no cliente com o seu conteúdo e com o seu posicionamento, eu acho que é muito mais, tende a ser muito mais eficiente do que quando você é muito generalista, né? Paulo, eu super, assim, eu compartilho de tudo que você posicionou aí e ainda acrescento, né, que eu também sou aluna do Érico Rocha, eu nem sei se foi através dele que você chegou até mim, Não, não eu vou sei. virar aluno dele sexta-feira na Black Friday da Fórmula do Lançamento. Então, eu sou aluna, né, foi devido à fórmula de lançamento que eu consegui, de fato, implementar esse projeto, que é o Arquitetando Legal. Vendedores, e, e ele também fala uma coisa, né? Ele fala que essa taxa de conversão para o especialista, ela é maior, por quê? Porque quando a pessoa pensa, eu tenho que fazer, vou dar um outro exemplo que não é de acústica, mas, por exemplo, ele fala, quando você quer ir num show e você tem dinheiro para apenas um ingresso, você vai na banda favorita ou você vai na segunda, na terceira banda? Você quer ir na banda favorita. E é a Exatamente. mesma coisa o nosso cliente. Eu tenho um projeto acústico para fazer. Eu vou num arquiteto generalista, que pode não ser tão assertivo, ou eu vou num especialista? Tem uma loja de shopping, um varejo para, né, uma loja, um varejo, mas para dentro de shopping. Você vai no arquiteto que só faz loja de shopping, ou você vai no arquiteto que faz todo tipo de projeto? Então, é isso que os arquitetos precisam entender, que quando a gente escolhe uma área específica, a gente pega esse público do projeto específico e a gente ainda amplia a nossa área, porque se alguém vier para mim pedir uma loja de shopping, eu vou falar, não, obrigada, eu vou recusar esse projeto. E ao fazer isso, eu vou indicar para o primeiro nome que vier à minha cabeça que faz projeto em shopping. Ou Perfeito. seja, a mesma mecânica que já acontece na saúde, com os médicos, com os dentistas, se eu estou com um problema de oftalmologia, eu não vou num cardiologista. Então, o cardiologista vai recusar aquele serviço e vai mandar no oftalmo. Perfeito. É a mesma coisa. Quando o arquiteto começar a entender e pensar dessa forma, os clientes começam a chegar automaticamente. É isso que eu estou experimentando com menos de 3 anos de atuação nessa área específica, né? Porque Entendi. A especialização eu já tenho desde 2009, a especialização em acústica. Porém, comunicando esse nicho e focando esse nicho em toda a minha estratégia empresarial desde 2018. Eu comprei equipamento em 2019. Então, é muito pouco tempo, gente. São basicamente 2 anos, 2019 e 2020. E eu fiz uma métrica agora, eu acabei de me preparar para fazer uma palestra e eu fui olhar os dados, já está batendo em 70% da minha demanda de projeto acústico. Então, essa transição de especialista de generalista para especialista, é uma transição que pode ser lenta, mas eu acredito assim que 2, 3 anos é tão pouco, né? Com certeza. E você já poder experimentar isso, uma rotina totalmente diferente, os clientes virem por indicação dos colegas, de outros clientes que fizeram. Então, isso é muito legal, é muito gratificante. Bacana, bacana. E aí, a pergunta que complementa essa, beleza. A pessoa que está escutando deve estar pensando assim, beleza, entendi, eu preciso me especializar. Como é que eu escolho um nicho de atuação agora? Qual dica você daria para essa pessoa? Como é que eu escolho agora um nicho de atuação? Então, essa escolha, eu estudei muito, né? Como eu falei, você está com o e-book, eu acho que eu coloquei aí todos os cursos que eu já fiz na vida, são muitos. Então, com esses cursos todos e com muito estudo no marketing digital e muitos especialistas falando sobre isso, o que eu mais gosto dentro dessa área de posicionamento é me basear no Ikigai, que é um termo em japonês, né, da cultura japonesa, que nada mais é do que são 4 pilares que você tem que analisar, como escolher o nicho. O nicho é algo que você vai escolher para fazer o resto da sua vida, vai se dedicar, vai dedicar seu tempo, né? Então, nada mais justo que ele preencha todas essas características. A primeira, que você goste muito de fazer. A segunda, que você faça muito bem feito. A terceira, que seja algo que vai complementar, que vai contribuir, que vai ajudar as pessoas a
a sociedade em si, as pessoas à sua volta em que você vai impactar positivamente. Bacana. E o quarto elemento é que as pessoas pagariam por isso, né? Que seja remunerado, que tenha demanda, que tenha essa demanda desse serviço que você está escolhendo. Perfeito. Então, inclusive, acho que foi ontem que eu estava fazendo uma live e me perguntaram sobre isso. Escolher o que eu gosto de fazer ou escolher o que dá dinheiro? Não é nenhuma coisa nem outra, especificamente. É tudo junto. É algo que vai te preencher, que vai te motivar, que vai te inspirar. O importante também, abrir um parênteses aqui, porque eu falo que é algo que você goste de fazer e que você faça bem feito. Às vezes o que a gente gosta de fazer não é o que a gente faz bem feito. Só que esse pilar você pode treinar até ficar bom. Você pode estudar, você pode buscar conhecimento, você pode entrar numa pós-graduação, mas não necessariamente tem que ser uma área que você tem titulação. Eu também gosto de frisar isso. Porque as pessoas e algumas realidades, né, nosso país, como a gente estava falando, é muito grande, não é todo mundo que tem acesso a uma faculdade e muito menos a uma pós-graduação. Então, considerando isso, eu gosto de falar o seguinte, que o nicho, quando você escolhe, não necessariamente precisa ter um título. Você pode escolher uma área apenas por saber muito sobre aquilo, se diferenciar pela sua expertise, pelo seu know-how, pelo tempo de trabalho que você faz aquilo, né? Pelo seu conhecimento. Então, eu costumo dizer assim, se você quiser se especializar em reforma, você precisa ter uma titulação que você é especialista em reforma? Não. Eu sou especialista em reforma de apartamento. Eu sou especialista em reforma de loja de shopping. Eu sou especialista em reforma de escola. Você pode escolher ser especialista, esse termo, né? Trazer ele mais para a realidade do nosso país, dos profissionais de arquitetura pelo mundo. É algo que você faça muito bem feito, que você goste muito de fazer, que você está ajudando a pessoa. Quando a pessoa te contrata, é uma troca que faz bem para ambas as partes, né? E que alguém pagaria por isso. Então, escolher o nicho, eu acho que passa por essas 4 vertentes fundamentais. Bacana, não, bacana. E uma coisa que eu não sei se você concorda comigo, mas digamos que a pessoa tenha já seu Instagram, está produzindo conteúdo ali para captar clientes. Ela quer se especializar, mas, por exemplo, digamos, ela se interessa por reforma, mas ela não é ainda, não tem tanto conhecimento de reforma assim. Mas ela pode começar a estudar, começar a compartilhar dicas de reforma, sem necessariamente precisar colocar, eu já fiz tantos projetos, eu sou especialista. Ela começa a colocar aquilo ali no conteúdo dela, vai começar a atrair projetos daquilo, e aí ela, depois, quando ela fizer, der muito resultado para os clientes, aí ela coloca lá no perfil dela, especialista, já fiz tantas obras e tal. Porque eu acho que hoje, com a internet, você pode tudo. O que você não pode é mentir. Mas, eu quero produzir conteúdo, beleza. Tu quer produzir conteúdo de quê? Eu quero ser um escritório específico de steel frame, beleza. Você nunca fez nenhuma obra de steel frame, mas você pode começar a estudar e começar a documentar essa trajetória. Começar a mostrar, olha, gente, estou estudando sobre isso, vê que interessante, no steel frame dá para fazer isso e tal. Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que a galera, eu acho que trava muito porque ela acha, não, eu quero me especializar nisso. Então, eu preciso, como você falou, preciso ter uma titulação, eu preciso ter uma faculdade para que eu consiga começar a produzir conteúdo, para que eu consiga começar a pegar projeto assim, não. Isso é só mais uma crença limitante, né? Exatamente. Isso é uma autossabotagem, isso é uma forma de procrastinação, isso é você dar espaço para esse inimigo interno, né? Que é o medo, que é alguma angústia, que é uma procrastinação, que é alguma insegurança que está dentro de você. Então, muitas vezes a primeira coisa que a pessoa se agarra é nessa limitação. Não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho um título. Não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho um cliente de reforma ainda para falar que eu faço reforma. Então, gente, nós trabalhamos com conteúdo e com criatividade, com material intelectual. Não precisa, eu ainda postei, eu acho que eu fiz um post desse. Você não precisa ter clientes para ter portfólio. Você não precisa. Você pode formatar o seu Instagram, as suas mídias sociais, o seu site, o seu YouTube, direcionando para o nicho que você quer ocupar, para o espaço que você quer ocupar. Perfeito. E pensa assim, o que é um nicho? É o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas. Como eu quero ser lembrado?
Ah, eu quero ser lembrada da Thaís que faz acústica. Ah, eu quero ser lembrada da Thaís que tem o Arquitetando Empreendedores. Então, eu ocupo tudo que eu posso nas minhas mídias sociais, que nada mais é do que uma vitrine. O que é o Instagram? É uma vitrine. Essa fala ainda é da Tinara Fava. Ela participou dessas lives que eu convidei bastante gente, e eu perdi a live 2 vezes, e a gente vai fazer uma outra live, né? Para eu poder gravar o conteúdo. E a Tinara fala, o Instagram é uma loja na maior avenida do mundo. Onde está ali é onde todo mundo está passando, Legal. todo mundo está vendo. Então, como é que você vai fazer a sua vitrine? Quando a pessoa passar ali pelo seu Instagram, ela vai ver o quê? Se você não quer pegar projetos, sei lá, se você não quer pegar projetos comerciais, se você quer pegar projetos residenciais, você tem que colocar ali projetos residenciais. Sejam eles de clientes seus, ou sejam de sua autoria própria, somente para compor um portfólio, né? E foi assim que eu comecei. Se vocês rolarem o meu Instagram do @ThaísBach bem lá para trás, vocês vão ver um monte de projetos de interiores, vocês vão ver um monte de projeto de arquitetura. Né? Aí eu fui entendendo isso e me posicionando desses 2 anos para cá, e vocês vão começar a ver vídeos falando de acústica, fotos de medição. Aí eu comecei o Arquitetando em junho, né? Que eu comprei o Fórmula em maio. Aí eu estudei em um mês, já comecei a implementar, e vocês Legal. vão ver que vai ter um monte de conteúdo lá que já era para falar de empreendedorismo e gestão. Quando eu percebi que aquilo estava ocupando mais espaço no meu Instagram do que propriamente os projetos acústicos, eu achei que era hora de dar uma casa Separando. nova, de separar. E aí eu dei uma casa nova para ele, eu já tinha até registrado, né, tanto o domínio quanto o arroba, e eu falei, não, chegou a hora, porque ele está tomando tanto espaço aqui da minha atenção, da atenção do meu feed, que é preciso separar os assuntos. Então é isso, é um caminho, né? Primeiramente, você tem que pensar como que eu quero ser lembrado pelos outros e direcionar isso, independente de ter projetos ou não. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que você falou tudo e deu dicas aí para quem realmente quer sair dessa inércia, tá? Não se prende em relação a isso, começa enfim, a tentar achar aí o seu nicho, enfim, pensa nas estratégias que a Thaís, ela passou aqui, e eu acho isso extremamente importante. Eu acompanhei essa sua transição. Eu comecei acho que eu estou acompanhando a você há mais ou menos, eu não sei se é 2 meses, mas há mais ou menos um tempo aí. E eu percebi quando você Uhum, começou a divulgar o Arquitetando Empreendedores, eu percebi isso. uhum, E eu acho acho que isso foi uma estratégia interessante. E eu já passei por isso, né? Eu comecei a falar de Dynamo, que é um software específico para arquiteto e engenheiro. E hoje eu tenho um podcast, então, por exemplo, hoje eu estou parando, não disse, na verdade não quero nem divulgar isso, porque eu paro e volto para falar de Dyna, mas enfim. Eu hoje, a minha intenção é continuar com esse podcast, continuar realmente só fazendo podcast no meu canal do YouTube e tal, que tem a ver com arquitetura e engenharia. E eu também estou fazendo outra paixão agora, que é totalmente hobby, que eu fiz um outro perfil pessoal para falar de minimalismo, que eu sou minimalista e eu gostaria de, enfim, compartilhar minhas loucuras com o mundo. Então eu fiz lá um perfil, porque realmente eu percebi isso. Eu disse, não adianta você estar falando de duas coisas no mesmo perfil, porque não necessariamente quem se interessa por uma vai se interessar por outra, né? Então, E é tão bom a gente falar aquilo que a gente é apaixonado, né? É pois bom é, demais. pois é, pois é. E aí eu acho que a felicidade é isso, sabe? Às vezes tem um nicho lá que que ele dá mais dinheiro, porque é isso. Tem nicho que vai dar mais dinheiro do que outro. Isso é indiscutível, tá? Eu acho que em todo nicho, quando você é bom, você vai ter seu espaço. Então não estou dizendo que você não vai conseguir ter sucesso financeiro, mas existem nichos que são bem mais lucrativos do que outros. Então, assim, às vezes você diz, não, vou ficar nesse nicho porque ele vai dar mais dinheiro, mas não é o que você quer, não é o que você gosta de fazer. Então, você Uhum. está desperdiçando aí uma grande parte da sua vida, porque ficar fazendo todos os dias o que você não gosta é uma merda. Aí é difícil. É. E vamos lá. Próxima pergunta, o bate-papo tá ótimo. A gente eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui já deve ter aprendido um monte de coisa. E aí, vamos agora falar um pouquinho de empreendedorismo propriamente dito. Assim,
Para você, Thaís, qual é o maior desafio de empreender? Se você pudesse pegar um desafio só, eu sei que existem diversos desafios, Diversos, mas se você pudesse pegar o maior, qual você diria? Eu diria que na minha trajetória, o que foi mais difícil para mim, apesar de eu sempre ter sido muito incentivada pelos meus pais, abrir meu escritório, meu pai é representante comercial e ele sempre quis que nós três, nós somos em três irmãs, Legal. que nós três fôssemos empreendedoras, donas dos seus próprios negócios, né? Então, nós três sempre fomos muito incentivadas, né? Que eu acho que isso é uma questão cultural. Muitas pessoas são incentivadas a passarem em concurso, outras são incentivadas a arrumarem um emprego. Então, para mim, seguir por esse caminho não era um desafio, era algo que eu fui incentivada desde criança. Legal. Porém, lidar com a incerteza de empreender é que foi o meu maior desafio. Por quê? Porque o meu pai mexe com vendas e eu tô sentindo que a minha imagem tá meio azulada aqui, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou seguir, tá bom. Então, a incerteza de empreender foi o meu maior desafio. Porque o meu pai sempre foi, né, representante comercial, vendedor, então um mês ele vende muito, um mês ele vende pouco, e ele trabalha com peças agrícolas do agronegócio. Então, tem épocas de safra que ele vende muito e épocas que ele não vende quase nada. Então, eu sempre tive essa crença que o meu negócio ia ser dessa forma, que um mês eu ia ter muito e outro mês eu ia ter pouco. E quando a gente crê em algo, aquilo se materializa na nossa vida. É verdade. Parece clichê, mas é verdade. É a pura verdade. Então, eu sempre pensei assim, um mês vende muito, outro mês vai vender pouco, e era isso que eu experimentava. E isso me trazia uma agonia, uma ansiedade de, poxa, como que eu vou fazer? Por isso, vem aqui algo que acho que eu nunca revelei em público, por isso que quando eu voltei de Portugal, eu já vinculei a uma faculdade, porque eu ia ter um salário fixo, né? Entendi. E em 2014 para 2015, eu comecei a fazer muito curso de desenvolvimento pessoal, que é o Avatar, entre outros, para a vida, que batem duro nessas crenças que a gente tem, né? E aí eu percebi que o fato de eu dar aula numa universidade, propriamente dito, não era porque era algo que eu era apaixonada, mas era porque eu precisava de uma segurança. Ficava lá agarrada naquilo. E aquilo me tomava um tempo danado, porque muitas vezes eu não largava porque eu não julgava ser capaz de me sustentar, de ser autossustentável. E aí eu fiz esses cursos, eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos fazendo um desses cursos, só o primeiro que se faz aqui no Brasil, o resto faz tudo fora. E eu estava lá, e ainda, nessa oportunidade ainda passou aquele furacão, enfim, nossa, foi uma viagem assim. E de lá eu liguei para a diretora, para a coordenadora de arquitetura, eu falei assim, olha, não vou, eu tinha garantido que eu ia para o próximo ano dar aula de novo. Eu falei, não, eu vou liberar essa vaga porque no ano seguinte eu não vou fazer parte do corpo docente. E aí eu me demiti, né? Eu pedi demissão da universidade daqui de Cuiabá e fiquei vinculada só à Universidade de Rondônia na época, que era uma vez por mês e era algo assim um pouco diferente, mas não era aquela rotina de ir para a faculdade todo dia. Entendi. Então, o maior desafio foi isso, foi eu assumir que eu era capaz de fazer isso, que eu era capaz de captar clientes, que eu era capaz de fazer entrega, que eu conseguia me sustentar, que a minha empresa ela poderia ser autossustentável. Então, eu digo isso assim, por experiência própria. Quando você acredita em você, acredita ser capaz de fazer algo, você faz. E aí, comecei a trabalhar muito isso. De pensar sempre assim, que eu fecho muitos projetos, que eu atraio bons clientes. Isso são afirmações positivas que eu comecei a exercitar diariamente, né? Porque o que muitas vezes na cabeça de alguém recém-formado, de um profissional que está começando na profissão, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça que você deixa tomar conta da sua cabeça? Eu sou muito jovem, não vou pegar cliente, não fechei nada até agora, o arquiteto não ganha bem. Ou se você prepara uma proposta e vai para uma reunião, você fica às vezes pensando, o cliente não vai fechar. Isso são pensamentos que acabam se materializando, né? Então, eu fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal para mudar isso. E é um exercício, né?
essas crenças são exercícios, assim como você vai para academia para ter um corpo forte, um corpo saudável, você precisa ter pensamentos saudáveis. E foi exercitando que eu consegui fazer virar essa chave. E o que eu penso hoje? Quais são os exercícios que eu penso hoje, né? Que eu fecho grandes projetos, que os meus projetos são tudo acima de 10 mil. Porque antes eu ficava assim, nossa, para eu fazer 10 mil, tem que fechar 5 projetinhos de 2 mil, sabe? Ficava pensando em fazer muito do pouquinho para chegar num monte, né? E agora não, agora eu fico treinando a minha mente em pegar 2, 3 projetos que vão fazer 30 mil, 40 mil naquele mês. E isso é um exercício, gente, é um exercício. Se você achar que você nunca vai pegar um bom cliente que vai te confiar um projeto grande, você não vai realmente pegar esse projeto nunca. Você é a primeira pessoa que precisa acreditar em você. Então, falei bastante, acho que, mas esse foi o meu maior desafio, Paulo. Não, e eu estava aguardando aqui para lhe agradecer por você ter compartilhado isso. Eu acho que muita gente que está nessa área, muita gente só fala do sucesso, só fala do... e você aqui abriu o jogo, você aqui abriu o jogo, porque isso que você fala, todo mundo passa por isso. A gente só não vê nas redes sociais porque ninguém quer mostrar. Mas assim, todo mundo passa por isso, entendeu? E assim, a dúvida, e muitas vezes a gente aceita um emprego, ou às vezes a gente fica no emprego por causa daquela segurança, por causa daquela tranquilidade, e não tem nada de errado com isso, mas às vezes não tá lhe fazendo feliz. Então, Exato, assim... você está abrindo mão de algo, você está vendendo a sua hora por dinheiro, gente. Exatamente. Eu preciso disso para sobreviver, beleza, faz um plano, vive dessa forma até você conseguir formas de mudar esse jogo, né? Exatamente. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu tinha uma reserva financeira de 10 vezes o valor do meu escritório quando eu pedi demissão? Não, eu não fiz isso. Eu simplesmente falei, cara, chega, tô aqui me submetendo a essa vida, né? Não quero trazer para o sentido pejorativo, mas para essa vidinha. Por quê? Só porque eu tô julgando ser incapaz? Então, Exatamente. aí eu fui, tipo, chutei o balde e fui correr atrás. E quando isso acontece, né? Eu também acho que quando você tá nessa situação de necessidade, você abrir mão de algo que você tá ali só ancorada, você também faz outras coisas que para você poder sobreviver. Afinal de contas, as contas vão chegar, né? Os boletos Com continuam certeza. chegando. Então foi isso que eu fiz. Eu abri mão, falei, não, chega, daqui para frente não quero mais essa vida para mim. E nunca faltou, sabe? E nunca faltou. Então isso foi muito legal. Mas acho que realmente eu acho Legal. que é o maior desafio de quem toma essa decisão de andar por conta própria. Não, é muito bacana. E assim, eu percebi que a gente tá no momento de abrir o coração aqui no podcast, então deixa eu contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém também aqui sobre isso. Esse ano eu estava numa empresa de esquadria, assim, eu estava trabalhando na parte do BIM, né? Na parte de implementação BIM na empresa, e aí eu estava usando Dynamo, usando Revit, enfim. E aí mas eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Eu tive essa mesma sensação. Eu estou vendendo aqui minha hora, eu não estou satisfeito com a remuneração que eu tô recebendo e não estou fazendo o que eu quero. E aí eu sempre fui um cara apaixonado por marketing digital. E aí o que é que aconteceu? Aí eu disse, cara, eu preciso... E aí eu sigo um cara chamado Gary Vee, eu não sei se você conhece. Quer dizer, hoje eu não Conheço. sigo mais ele não, mas assim, eu passei uma época admiro ele demais, mas passei uma época da minha vida assistindo muito ele, e é um cara que eu recomendo Muitos para... desses players fazem referência a ele o tempo inteiro, né? Exatamente. E aí ele fala o seguinte, ele diz, cara, quando você está novo, no começo de carreira, eu não diria nem novo de idade, mas assim, no começo de carreira, você tem que arriscar, você tem que acreditar em você, enfim, realmente se arriscar. E aí eu tomei a decisão de sair do emprego, e aí eu decidi depois tentar empreender e tô fazendo isso até agora, que é justamente na área de marketing digital. Eu abri uma agência de lançamentos para fazer parcerias com outros especialistas. E aí tinha várias crenças de caramba, não vai dar certo. Mas uma das coisas que eu sempre tive dúvida era o seguinte: eu não tinha, na época que eu pensei em fazer isso, eu não tinha dinheiro para comprar um curso de lançamento, então eu não tinha dinheiro para investir num fórmula. E aí, pô, todos os cursos de lançamento
do mercado são baseados no Fórmula. Então, assim, todos os cursos, então, assim, você vê os maiores players do mercado. Todo mundo que está aí fez o Fórmula. Fórmula. A galera faz o Fórmula para adaptar o método e vender outro método, mas veio do Fórmula, entendeu? Então, assim, eu percebi, eu disse, cara, eu preciso meter a cara e fazer. E aí aconteceu que eu fiz 2 lançamentos meus próprios e eu já consegui o dinheiro do Fórmula. Então, assim, eu consegui através enfim, dos conteúdos que eu estava fazendo na internet, do software e tal. Você já monetizou para poder investir na sua própria Exatamente. empresa. Exatamente. Então, assim, e eu ainda estou nesse processo, porque, assim, agora estou super animado, vou ter condições finalmente de comprar o Fórmula, que é um investimento, para quem não sabe, o Fórmula é um produto aí de mais de 6K aí de investimento, mas enfim. E aí, é uma coisa que... Por que isso aconteceu? Porque eu estava com medo de lançar, de empreender, mas eu decidi, eu disse, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso arriscar. E aí vem muito o que você falou, eu preciso acreditar que eu sou capaz. Então agora eu estou justamente naquele processo de colocar na minha cabeça de que, cara, eu sou capaz de fazer uma parceria com alguém, de lançar um produto com alguém, ou de lançar os meus próprios produtos e conseguir monetizar isso, conseguir construir uma carreira, porque você tem que acreditar e você tem que estar disposto a pagar o preço, né? Exato, e são duas coisas que andam junto. Não adianta você estar disposto, mas você não acreditar. Você se limita se você não acreditar. Exatamente. E assim, muito, muito legal. Mais uma vez, te agradeço demais, Thaís, por ter compartilhado isso aqui. Eu acho que isso agrega muito valor. E se você está escutando, você se identifica com isso, toma isso como exemplo e vai lá e faz, sabe? A gente só vive uma vez e assim, a gente realmente tem que fazer valer a pena, sabe? Tem 2 coisas que eu queria complementar aqui da sua fala. Total. A primeira é que você falou assim, que você resolveu arriscar e tentar. Isso eu gosto de falar muito quando eu falo do nicho, que as pessoas às vezes, eu não sei qual que é meu nicho, e eu falo, muitas vezes você não vai descobrir no primeiro ano, você precisa tentar. Verdade. Então, quando você falou arriscar, tentar, me veio muito isso, que eu primeiro fiz um mestrado em patrimônio arquitetônico. Um mestrado, gente. Então, para quem tem a desculpa de precisar ter uma titulação, eu tenho uma titulação que eu engavetei. Não é porque eu fiz aquela titulação que eu sou obrigada a seguir aquele caminho. Então, tenta, arrisca até você achar, né? E eu até arrisco dizer que com o tempo, pode ser que desses 2 mercados que eu estou trabalhando, pode ser que eu fique só com um, aquilo que realmente me completa, me satisfaça, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto foi isso que você falou de não basta acreditar, gente, porque, olha, outra coisa que eu vou falar por experiência própria. Eu sou uma pessoa que eu não tenho só iniciativa, eu tenho acabativa. Eu tenho acabativa, é basicamente isso. Para quem não sabe, não é só começa a fazer, mas eu acabo, eu termino, eu coloco em prática. Então, legal. O Fórmula eu comprei em maio, em um mês eu fiz o Semente, que é o primeiro lançamento. Depois disso, nesse tempo, de junho até agora, junho foi mês 6 e a gente está no mês 11, então em 5 meses, eu desenvolvi uma prateleira de produtos do Arquitetando Empreendedores. Eu comecei com um curso, do curso, eu vi que dentro do curso, eu tinha um pacote de 25 modelos de processos, documentos, planilhas, Excel, tudo. Eu separei isso e chamei de manual prático. Quem quiser, quem for um arquiteto que já tem um escritório, e queira só pegar esses modelos de documento para poder implementar ou adaptar a sua realidade, pode comprar só esse modelo de documento. 24, agora eu fiz mais um modelo de orçamento, vai para 25 modelos de documentos. Legal. Disso, eu derivei, fiz um e-book, que estou na minha cabeça, que eu vou lançar agora em dezembro também, na sequência do curso, eu vou lançar um desafio Arquitetando no Digital, que vão ser 10 dias comigo, para a pessoa destravar no Instagram, começar. Como que você começa, como que você coloca a sua bio, como que você começa a fazer o seu primeiro conteúdo, destrava no vídeo, assim, destravar Legal. Mesmo no digital, vai se chamar Arquitetando no Digital. E o último produto, que é o produto de alto ticket, é a mentoria, que eu criei. Então, gente, não adianta você ter um projeto, acreditar em você e ficar deitada na sua cama, ficar assistindo Netflix, ou não fazer nada. Isso não adianta, tá? Precisa ter ação alinhada com o propósito, alinhada com
com a crença, aquilo que você acredita, né? Isso é muito importante. Então, o que a gente precisa fazer não é assistir muita aula, no intervalo de uma aula e outra, o que você está implementando? O que você Exatamente. colocou? Então, tá ciente que você vai precisar muitas vezes abrir mão de certas coisas, de lazer na sua vida. Não foi 1 nem 2 finais de semana que eu passei trabalhando, não foi 1 nem 2 dias que eu acordei às 4 da manhã para produzir, para fazer tudo, né? Que até hoje, esse mês eu contratei o Lucas, que está fazendo os vídeos curtos para mim, os nuggets. Mas até então, eu estava produzindo conteúdo, editando conteúdo, postando, fazendo as E é páginas de muito trabalho. venda, fazendo os Muito. impulsionamentos, tudo, sabe? É realmente uma outra empresa, esse projeto Arquitetando Empreendedores. Então, você precisa ter a acabativa, além de ter a crença da capacidade, que você está aí com o e-book, deve ter uma lista de frases de afirmações positivas que eu coloquei no e-book, né? Sim, sim. Então, isso é muitíssimo importante, gente. Legal, legal. E só para gente, só para você se ligar na lógica que a gente está seguindo aqui, né? A gente está falando de como ter um escritório de arquitetura de sucesso. A gente começou falando da importância da especialização, ou se você não quiser se especializar, também você consegue ter um escritório de sucesso. E aí depois a gente falou de nicho, tá? De nicho de atuação. Agora eu acho que nessa parte aí do maior desafio de empreender, a gente falou muito de mindset, que eu acho que é a parte fundamental e que eu acho que pesa muito mais do que a parte técnica. Para você ter uma ideia, e você sabe disso com certeza mais do que eu. Porque todos nós somos capazes de aprender alguma coisa. Ah, não sei fazer uma coisa, a gente vai lá e aprende. Mas a parte do mindset, do seu pensamento, dos seus sonhos, da sua força de vontade, enfim, isso é uma parte que pesa demais. E agora, para a gente continuar esse papo, eu queria que a Thaís falasse um pouquinho o que é que significa, Thaís, ter um escritório de sucesso. Um escritório de sucesso na sua visão. Se você pudesse resumir aí o que é que significa ter um escritório de sucesso. É um escritório que fatura 200 mil por mês e o escritório que fatura menos não é um escritório de sucesso. O que é que você identifica aí como escritório de sucesso? Então, quando eu li essa pergunta aí que você me mandou, né, previamente, eu não sei, eu acho que o sucesso ele tá atrelado muito a cada um de nós. O que é Perfeito. sucesso para mim, o que é sucesso para você. Então, é, é um conjunto de coisas que vão trazer realização pessoal para esse profissional, né? Sucesso para mim é ter autonomia das minhas escolhas, é trabalhar com aquilo que eu Perfeito. gosto, é conseguir ter autonomia financeira também, não depender de outras pessoas. Isso também é uma coisa que dentro aí do marketing digital, a gente fala muito da Roma, né? Da promessa, da transformação. E eu falo da autonomia profissional, da autonomia financeira, que não é o mesmo significado que a Natália Arcuri fala, ou que o Thiago Nigro fala, de você ter milhões investidos no banco. Mas eu falo de você, mulher, não depender do seu marido, não depender do seu Perfeito. pai, não depender Perfeito. da sua mãe, né? Então, gente, olha que maravilhoso que é você acordar todo dia cedo, saber que você é capaz de se sustentar sua família, de você realizar pequenos, médios, grandes sonhos materiais, poder proporcionar momentos de lazer e alegria para sua família, fazer uma viagem, né? Proporcionar uma rotina saudável, dar um estudo de qualidade. Então, eu estou dando todos esses exemplos porque, de fato, eu me identifico muito com o público que na maior parte, é feminino, e no caso das arquitetas, a maior parte, pelo censo do próprio CAL, BR, a maior parte é mulher, e eu estudei muito o último censo, que já deve ter uns 3 anos, mas a grande maioria esmagadora dos arquitetos do Brasil não chegam ao teto de 10 salários mínimos. Então, assim, é uma profissão de muita responsabilidade, é um nível superior, é uma profissão que é difícil de entrar, é difícil de sair da faculdade, e no meu ponto de vista, é uma remuneração ainda muito baixa para a maioria dos profissionais. Então, ter um escritório de sucesso vai depender do que é sucesso para cada um. Mas, para mim, no meu ponto de vista, é isso.
É você trabalhar com o que você ama, é você ter o seu próprio horário, é você ter autonomia financeira, pessoal e profissional, né? Em todas as áreas da sua vida, para que você tenha uma qualidade de vida no final, né? Eu falo muito assim, é eu poder ir para natação com o Matheus às 9 da manhã. Perfeito. É eu poder malhar a hora que eu quiser, é eu poder atender o meu cliente a hora que eu quero, é poder cobrar o preço que eu quero, é poder fazer o serviço que eu quero e não aquele que eu sou obrigada a fazer porque eu estou no escritório em que a minha função é fazer determinada coisa. Então, o sucesso para mim é isso. Legal, legal. Eu concordo com cada palavra, cada vírgula que você falou. Eu acho que a gente se frustra muito na vida porque a gente olha o sucesso das outras pessoas e a gente quer aquele sucesso, só que aquele sucesso não é o sucesso da gente, é o sucesso de outra pessoa. E também tem aquela questão, a gente também não sabe se aquela pessoa que a gente vê com muita coisa, às vezes, que geralmente se resume a coisas materiais, a gente não sabe se aquela pessoa tem um sucesso interno, que é o mais importante. O sucesso de gostar da vida, de se admirar. E aí uma coisa que eu gosto de pensar muito assim, você gosta de quem você é como profissional e de quem você é como pessoa? Porque, assim, eu acho que você na vida, você precisa gostar e você precisa se admirar do homem, da mulher que você é. Então, você falou muito aí de, pô, o sucesso para mim é poder atender meu cliente a hora que eu quiser, poder sair com o Matheus. Então, isso eu admiro demais, sabe? Porque você ter o controle da sua vida. Você ter o controle da sua vida e empreender nos dá a possibilidade de fazer isso. E você não precisa fazer milhões para ser feliz e para ter essa vida. Meu Deus, você não precisa fazer nem 1% disso, eu acho, para você conseguir ter tudo isso. Então, assim, é muito bacana isso, muito bacana tudo isso que você falou. E espero que quem estiver escutando possa entender essa mensagem, possa pensar no que é sucesso para você. Esquece o ruído do mundo, esquece a vida de Instagram que todo mundo mostra e pensa no que é que você quer, no que é importante para você, tá? E ainda, assim, ainda mais eu, que sou minimalista, já disse, né? Eu prezo muito por isso. Chegou um momento na minha vida que eu sempre quis ter muita coisa, um carro, casa, e depois eu descobri o minimalismo e eu vi que nada disso, pô, isso é importante. É importante você ter um carro legal, é importante você ter uma casa, mas uma casa que seja o suficiente para você. Não precisa ser uma casa de 800 metros quadrados. Você não precisa, ninguém precisa de uma casa de 800 metros quadrados. Só que se você tem condições de ter, beleza, massa. Mas para outra pessoa ter sucesso, ela não precisa ter a mesma casa. Então, assim, eu acho que é muito importante você pensar nisso. E você prefere ter um escritório que lucre mais, que ganhe muito dinheiro, trabalhando com uma coisa que você odeia, ou você prefere ter um escritório onde você tenha controle dos processos e onde você tenha prazer de desenvolver aqueles projetos para os seus clientes? Mesmo que você esteja recebendo um pouquinho menos, mas que você esteja vivendo bem, que seja lucrativo. E eu acho que a única coisa que eu diria para você ter um escritório de sucesso é, primeiramente, o seu negócio ele precisa ser lucrativo, ele precisa, como você até falou, né? Você não pode estar pagando para trabalhar, ele precisa ser lucrativo, só que essa lucratividade ela tem que estar alinhada com os seus propósitos de vida, com os seus ideais. Sabe? Eu acho que é bem isso. Ó, eu queria fazer uma recomendação que a primeira convidada do aquecimento da jornada empreendedora foi uma terapeuta aqui de Cuiabá chamada Ellen Lisboa. E a gente conversou sobre arquitetar em si para melhor empreender. Então, quem tiver a oportunidade, eu vou te dar o link desse. Vou colocar aqui. Não, aí você coloca na descrição, porque foi um bate-papo muito legal, eu acho que vale a pena, que linka muito com isso que você falou de você admira quem você é como pessoa, então quando você se admira, quando você empreende, arquiteta em si, se cuida, né? Se nutre em todos os aspectos, não tem como você não ser um bom empreendedor. Então fica aí essa dica para quem quiser um pouco mais desse conteúdo. Legal, legal. Muito legal. E a gente já está chegando ao final, infelizmente, mas ainda tem aqui mais uma pergunta para a Thaís, que agora, você agora já entendeu, se você está acompanhando aqui o passo a passo que a gente está percorrendo aqui sobre como ter um escritório de sucesso, a pergunta agora final, que eu acho que é uma ótima pergunta para a gente finalizar esse bate-papo como é que você consegue captar clientes para o seu escritório de arquitetura? Porque agora você entendeu que você tem o seu posicionamento, você vai escolher seu nicho, você está trabalhando o mindset,
Você já entendeu que você não precisa fazer milhões para você ter o seu escritório de sucesso. Como é que você faz agora para captar clientes para o seu escritório de arquitetura? Então, vamos lá. Quem está me acompanhando já viu um pouco da live dessa semana com o André Bellucci, que foi um dos responsáveis para desenvolver o pensamento, o entendimento que eu tenho hoje de captação, de gestão comercial. Mas vou contar um pouco do começo, que se transformou um pouco com essa realidade digital que a gente está vivendo. Mas se vocês pegarem essa sacada, vocês vão poder implementar na profissão de vocês. Então, o que acontece? Nós, enquanto profissionais, a gente precisa divulgar o que a gente faz. As pessoas ao nosso redor, os nossos vizinhos, os amigos dos nossos pais, os nossos colegas de escola, de infância, muitas vezes eles não sabem o que a gente faz. A gente tomou caminhos diferentes, cada um fez uma faculdade, talvez 2, talvez 3. Então, se você não disser isso, as pessoas não vão saber. Então, a primeira coisa, né, para quem está começando, e a primeira coisa que eu fiz lá nessa época que eu voltei de Portugal, que eu recomecei o meu escritório aqui em 2009, a primeira coisa que eu fiz foi uma lista com os nomes das pessoas que eu conhecia. Então, assim, eu frequentava a igreja, eu frequentava um grupo de corrida, eu frequentava academia, eu frequentava um Provida, eu morava no prédio com os meus pais, então tinha lá os vizinhos do prédio, enfim, escreva uma lista de pessoas que você conhece, no mínimo com 25 pessoas, tá? De 25 a 30, para você parar de escrever. Então, senta aí e escreve. Primeira coisa foi isso. Feita a lista, você vai visitar essas pessoas. Agora, em tempos de pandemia, é até difícil falar isso, mas você pode ligar e se você estiver numa situação segura, você pode, de fato, visitar. E quem me deu essa dica e eu comecei a implementar e obtive os resultados foi o André. Também tem uma live com ele lá no meu perfil. Se vocês quiserem ver essa live também, faz todo sentido para complementar esse conteúdo. E o André falava assim, Thaís, agora feita a lista, você vai visitar essas pessoas. E eu assim, André, como assim eu vou visitar essas pessoas? Aí ele falou, eu vou falar o quê quando eu chegar lá? E ele falava, você vai dizer que você veio tomar um cafezinho, que você está passando aqui perto, que você quer dar uma palavrinha. E chegando lá, sem muito rodeios, você vai dizer para a pessoa, olha, estou com o escritório, não sei se você sabe, eu passei aqui para me apresentar, eu estou desenvolvendo tal projeto, né? E vai falar do que você está fazendo. E isso eu fiz, gente, lá em 2009, 2010, quando eu voltei, estava me reestabelecendo. Além disso, como eu tinha trabalhado 5 anos de faculdade, eu trabalhei na prefeitura, trabalhei em escritório, trabalhei em construtora. Então, assim, sempre tinha uma indicação dessas pessoas que já me conheciam, né? Mas para quem não tem nada, esse é um ótimo caminho para começar. E assim, ao você começar a fazer as visitas, você vai perceber uma relação entre quantidade de visitas e quantidade de projetos fechados. Porque você vai falar para aquela pessoa, se ela mesma não tiver uma demanda para você, ela conhece alguém. Porque naquela semana mesmo ela vai ouvir falar de alguém que precisa de um arquiteto de interiores ou de comercial, ou sei lá o quê, e ela vai lembrar de você, porque você está ali falando daquilo que você faz, né? E foi essa estratégia que eu usei bem no começo mesmo. E depois que eu nichei de 2018 para cá, adivinha o que eu fiz? A mesma coisa. Peguei o meu equipamento, botei debaixo do braço, peguei um conjunto de amostras de acústica, fiz uma lista dos arquitetos que tinham projetos de maior renome aqui em Cuiabá e comecei a ligar. Oi, tudo bem? Eu me lembro de ter ido em escritórios aqui, né? Uma delas, Carolina Fagundes, uma grande arquiteta aqui. Olha, você pode me receber? Eu estou trabalhando com acústica, eu gostaria de apresentar o meu trabalho, falar um pouquinho mais. E aí eu com essa mala de produtos acústicos, falando da diferença entre isolamento e condicionamento, mostrando o equipamento, o que o equipamento fazia, o tipo de frequência que ele media, e lá ia eu divulgar o meu trabalho. E hoje, trazendo para a realidade que eu estou hoje, 2 anos depois, como que eu faço isso? Instagram, celular. Com um celular, você não precisa ligar no 1 a 1, você escala essas visitas, essas como que eu vou dizer? Você entra na casa das pessoas sem pedir licença. Se você trabalha com acústica, se você trabalha com interior, se você trabalha com arquitetura, se você trabalha comercial, seja lá com que você trabalha, você pode estar com a pessoa no café da manhã, no almoço, no jantar. Basta olhar para isso como um trabalho. É um trabalho. Pega o seu celular, fala do que você está fazendo. Tanto é que ontem eu dei até um print.
Ontem, no meio da live, uma arquiteta amiga minha, que trabalha num shopping aqui, me mandando mensagem, perguntando de indicação de divisória, camarão, acústica. Aí eu, no meio da live, falei, gente, eu vou printar essa tela aqui para mostrar para vocês, porque é assim que começa a acontecer. Como que eu capto o cliente hoje? Hoje eu capto o cliente assim. Hoje a maioria dos meus projetos vem por indicação, porque as pessoas sabem do que eu estou fazendo. Então, não só aqui em Cuiabá, mas já tem demanda vindo de outras cidades, demandas de arquitetos que têm projetos de licitação ou de outras áreas, de projetos grandes que precisam de parceiros para formar uma equipe multidisciplinar. Então, com esse trabalho de conscientização dessa área de atuação, desse nicho de mercado, a coisa inverte, é o inbound que a gente fala, né? Você está estudando marketing digital, você deve saber esse termo. O marketing antes, que é esse de ir fazer a visita, de ir buscar clientes, um a um, ou de ligar, é o outbound, né? E quando a gente começa a criar conteúdo, começa a se diferenciar do mercado, da grande massa, a coisa muda de figura. O cliente acaba vindo, sendo atraído naturalmente. E hoje é assim que está funcionando. Eu estou experimentando isso, está sendo muito bom. Que massa e que conselho prático, que dica prática você deu. E eu acho que para quem está começando, é como você falou, né? Você fez isso no começo e hoje acontece isso no Instagram. Você está começando, você faz os dois. Você começa a produzir conteúdo no Instagram e você faz isso, faz uma lista de 25, 30 pessoas e começa a ir lá divulgar seu trabalho. Eu acho que só não tem oportunidade para quem realmente não quer pagar o preço de fazer as coisas, né? Porque assim existem ideias demais para você se diferenciar, para você conseguir ganhar dinheiro e fazer aquilo que você gosta, né? Bacana, bacana demais. O André, essa dado que eu indiquei, ele fala assim: você conhece a técnica TBC de vendas? Aí eu, não. A técnica TBC é tira a bunda da cadeira. Que é essa metodologia de vai fazer a visita, levanta daí, se move. Então, hoje, eu acho que essa técnica continua valendo, apesar do digital, né? Mas ela pode ser aliada às estratégias digitais que você pode implementar no seu negócio. Total, muito bacana, muito bacana. E é isso, Thaís, eu gostaria de te agradecer demais, foi um prazer poder conversar com você. Foi um prazer poder, enfim, te trazer aqui, poder te fazer essas perguntas. Eu tenho certeza que quem escutou esse podcast aprendeu pra caramba. Eu aprendi pra caramba. E assim, foi um prazer realmente pessoal de poder conversar com você. Eu vejo você quase todos os dias ali nos stories. E vejo os vídeos também e tal. E acho muito bacana tudo que você está fazendo, tanto da parte acústica quanto da parte do Arquitetando Empreendedores. E, gente, só queria deixar a minha indicação aqui, os links estão aqui embaixo. Se você está procurando um treinamento de empreendedorismo para arquiteto, você pode conferir o da Thaís. Confere, hoje está começando a Semana Arquitetando Empreendedores. É assim o nome do evento ou não? A semana é a Jornada Empreendedora. Pronto, a Semana Jornada Empreendedora. O link está aqui embaixo. Se cadastra, confere lá no perfil dela. As lives vão acontecer no YouTube ou no Instagram? Olha, as lives são de aquecimento, então elas estão acontecendo no Instagram. Posteriormente, eu vou colocar os vídeos no YouTube, tá? Bacana. Eu também gostaria de estender esse convite. Vou te passar o link do canal do Telegram, tá? Porque Perfeito. o canal do Telegram também é muito legal. A gente já tem centenas de pessoas lá e é um canal de comunicação direta, sem filtro, que a gente, né, não corre risco de não ter entrega. Então, para quem quiser ter acesso ao conteúdo, não perder nada, fica também essa oportunidade de fazer parte do canal. Perfeito. Então, vou deixar todos os links aqui e só queria finalizar. Muito obrigado, Thaís. Foi um prazer. Você já via nos seus stories, sabia que você era uma pessoa muito carismática e aqui só vi que é mais ainda do que eu achava que era. Então, obrigada. Eu fico muito feliz, honrada pelo convite. Legal. E aí o espaço é seu, se você quiser, a gente já fez os convites, mas o que você quiser falar agora, fica à vontade para se despedir do pessoal. Tá bem? Não, eu estou muito feliz, eu acho assim que é muito legal quando a gente consegue impactar positivamente a vida das pessoas. Eu sinto realmente que isso é uma missão que eu percebi, né? Talvez, eu acho que não foi tarde, foi em tempo, né, de fazer alguma coisa. Sim.
E realmente, no que eu puder ajudar, se você precisar de mais alguma coisa ou qualquer outro tipo de assunto que seja do meu domínio, eu estou à disposição. Muito Não, com obrigada. certeza. E quem sabe quem sabe não, daqui a alguns meses, algum tempo, você volta aí para a gente falar de acústica, para a gente falar de outras coisas. Tá Sim, bem? com certeza. Então, Então é galera, isso. muito obrigado Um grande por terem abraço. escutado e até a próxima semana com mais um podcast. Tchau, tchau.